para que não reste dúvidas acerca do esvaziar desse texto, eu quero dar a vocês 2 exemplos que ajudarão vocês a fixarem essa ideia. A ideia de que Jesus, se tornando um homem, ele passou por um período de humilhação, teve assim a glória um pouco ofuscada por conta dessa natureza humana, mas mesmo assim ele continuou sendo o Deus onipotente, criador, tendo todos os atributos. O exemplo é esse aí. Vamos supor que o nosso irmão Álvaro, carro grande, ele quer comprar um carro novo. Ele foi na concessionária, tinha um S17, S10, 2017. Novinho, brilhando, lindo, intacto, carrão, né, Álvaro? E aí ele chega lá para comprar o carro, ele tem dinheiro para pagar à vista, né? E ele chega lá, o dono da concessionária fala, olha, quer fazer um test drive? Quer dar uma volta no carro para você sentir como é? Claro, eu quero dar uma volta assim, me presta aí a chave. Então o Álvaro sai com a Juliana para testar o carro novo. De repente, uma chuva torrencial cai. Mas uma chuva forte como as de São Paulo, né? E o Álvaro então andando na terra, percebendo a chuva, percebendo que havia muita lama, ao invés de voltar para a cidade, ele teve uma ideia brilhante. Deixa eu testar o 4x4 na lama. Deixa eu ver se esse carro é bom mesmo. Aí ele aperta o botão 4x4 e começa a rodar de um lado para o outro na lama. E a Juliana desesperada, com medo, mas o Álvaro não está nem aí, ele quer testar o carro dele. E lama sobe para todos os lados, cai para tudo quanto é lado, e o Álvaro, a perna para quem tem. Aí de repente, a Juliana fala, chega, tá bom, vamos voltar. Volta para a concessionária. E o Álvaro chega com o carro assim. Para entregar para o dono da concessionária. O que o vendedor diria para o Álvaro? Cara, o que você fez com o carro? Olha a situação que você entregou o carro. O carro estava brilhando, estava intacto. Olha as condições em que se encontra o carro. Aí o Álvaro diria assim, eu não fiz nada. Eu não removi nada do seu carro. Fique tranquilo, todas as peças estão aí. Eu apenas acrescentei lama. O motor do carro continua o mesmo. Ele não perdeu a sua força por causa da lama. O brilho do carro, apesar de eu não conseguir ver direito por conta da lama, o brilho está ali. A glória desse carro continua a mesma. O luxo, o conforto dentro do carro é o mesmo. Entra lá para você ver. Eu apenas estou te devolvendo o carro com lama. Mas é o mesmo carro que você me deu. Quando nós pensamos na questão da humilhação de Cristo, no fato dele se tornar um homem como nós, foi exatamente isso que aconteceu. É verdade que ele se tornou dependente de pessoas como nós somos hoje. Ele precisou de uma mãe para cuidar dele. Ele precisou de pessoas arrumando uma casa para ele poder realizar uma ceia. Mulheres acompanhavam, ajudando nas necessidades que eles tinham com comida. Ele precisou ser servido. Mas aquele homem que andou em Jerusalém, ou aquele bebezinho que nasceu numa manjedoura, ele continua sendo Deus glorioso. Ele continua tendo todos os atributos. Por isso, João disse, nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito. Nós vimos ele realizando os milagres, ele andou sobre o mar, ele realizou tantas coisas, ele ressuscitou os mortos. Ainda que estava meio cheio de lama, mas deu para ver que ele era potente, que ele era onipotente, que ele tinha força. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo para fixar a sua ideia, na sua mente, esse conceito. Vamos supor que o Felipe fosse o rei Felipe de Taubaté. É o rei, ele governa lá em Taubaté, tem todos os seus súditos à sua disposição, e um dia ele resolve andar no muriscão lá, resolve andar na favela, sai das paredes ali do seu castelo, e ele encontra um monte de mendigo na rua, passando fome e necessidade. Ele nunca tinha visto isso antes. Primeira vez que ele viu isso. E ele tem uma dúvida.
como é que deve ser viver entre esses homens, né? Como é que deve ser a vida de um mendigo? E aí tá aí o Felipe. Foto do Felipe que eu peguei no Facebook dele. Nessa época. Decidiu viver entre os mendigos. Começou a passar fome, necessidade, não tinha onde dormir, passou frio. Está todo sujo. Está até machucado, bateram nele. Mas eu pergunto, o que mudou? Nada. Ele continua tendo sangue azul. Ele continua sendo o rei de Taubaté. Ele apenas está passando por um período de humilhação, porque assim ele quis. O mesmo ocorre com o nosso Deus. O texto diz aí, vamos pensar um pouquinho mais sobre a humilhação de Cristo. Veja como Paulo vai trabalhando essa humilhação de forma descendente. Vai piorando cada vez mais. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha aí a humilhação, vindo a ser servo. Humilhante isso. Tornou-se semelhante aos homens. Desceu um degrau aqui, né? Servo semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Paulo poderia parar aqui, não? Chega, já foi humilhante demais. Ele se tornou um homem, sofreu, isso já é humilhante. Mas Paulo piora um pouco mais. Paulo diz que ele foi obediente até a morte. Agora pense. O Deus, o autor da vida, o Criador, o imortal, agora vai enfrentar a morte. Vai enfrentar a morte. Aí Paulo poderia parar aqui, né? Ah, tá bom, chega. Mas Paulo diz algo ainda pior. Ele não enfrentou uma morte qualquer. Ele não morreu doente de Covid, ou seja lá do que for, de câncer. O nosso Senhor, ele enfrentou a morte. A morte mais horrível que havia naquela época. O nosso Senhor serviu como um espetáculo de horrores. Ele ficou no alto de uma montanha chamada Caveira, onde todos podiam contemplar aquele homem na cruz, nu, sofrendo. Zombaram do nosso Senhor, colocaram em cima na sua cruz uma descrição, INRI. Esse Nazaré ia Judá, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Esse é o rei de vocês? Esse é o rei? Jesus estava ali na cruz dos horrores, sendo humilhado por todos aqueles que estavam vendo e passando por aquela região. Mas o pior da cruz, na verdade, não foi nem esse tipo de humilhação, de sofrimento. O pior da cruz é que ela representava a ira de Deus Pai derramada sobre o seu próprio filho. Quando Paulo diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Paulo não está apenas contemplando a humilhação enfrentada por Cristo, mas ele está contemplando os efeitos dessa humilhação. Se não fosse a cruz, o cordeiro não seria imolado, seu sangue não seria derramado, e o pecado do mundo não seria tirado. Jesus Cristo, para ser o nosso sacrifício vicário, ele tinha que ser da mesma natureza que nós. Ele tinha que ter a mesma essência que nós. Por isso, lá no quarto século, Gregório de Nazianzo disse algo que ficou marcado ao longo da história da igreja. O que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Isso significa que para redimir a raça humana, ele precisou assumir a natureza humana. Teve que pagar na mesma moeda. Cristo é o nosso representante federal. Cristo é o nosso representante. Naquela cruz dos horrores, ele estava nos representando. E para isso ele tinha que ser humano. Tinha que ser como nós. Esse trecho que nós estamos estudando, se ele parasse por aqui,
nós teríamos apenas a compreensão da humilhação de Cristo. E de fato foi humilhante. De fato, seria muito estranho, depois de uma morte como essa, os discípulos saírem por aí pregando o rei dos judeus, o Messias, como aquele que morreu na cruz dessa forma, de forma humilhante. O fato é que quando Jesus esteve na cruz, até mesmo seus discípulos, com exceção de João, eles fugiram. Perderam as esperanças. Mas o trecho de Filipenses também trata da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí o versículo 9 até o 11. Por causa de toda essa humilhação, por causa de todo esse sofrimento, essa humilhação que começa na concepção e vai até esse episódio da sua morte. Por isso, Deus Pai ouviu a oração do seu filho lá em João 17:5. Lembra? Dê-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai o exaltou à mais alta posição. Deus não deixou seu filho numa cruz. Deus não permitiu que a história terminasse assim, mas houve um momento em que Deus ressuscita seu filho com poder e glória. Hoje nós temos do lado do nosso Deus Pai um Deus homem. Nós temos um Deus homem.